nós vamos, então, a nona roda de conversa será sobre o atendimento à distância realizado pelos CAPs, as experiências e reflexões sobre essa experiência. Algumas pessoas já tinham dito no grupo, num dos grupos aqui do Stamira, que tinham relatos, pequenos relatos a fazer. Como é uma característica dessa roda de conversa, a gente se baseia muito no relato de experiência, e a partir do relato de experiência que a gente discute e faz reflexões, né? Esse tema eu acho que ele é fundamental, porque, na verdade, os CAPs estão funcionando em parte presencialmente, em parte à distância. O atendimento à distância ele tem sido muito importante para, enfim, superar essa barreira de acesso que é o isolamento social que nós defendemos, porque tem demonstrado ser, né, no mundo inteiro, até esse momento, a única barreira efetiva para diminuir o ritmo da propagação da pandemia do Covid e também para diminuir a pressão sobre o sistema hospitalar, né? Diminuindo, portanto, a gravidade dos casos e a mortalidade. Então, a gente defende o isolamento social. Mas o isolamento social, como já foi dito aqui também na roda de conversa sobre as residências terapêuticas, ele é uma dificuldade para todos nós e também para os usuários, né? Também para os usuários. E o atendimento à distância ele funciona como uma maneira de de fazer o acolhimento sem poder estar atendendo presencialmente. Então, acho extremamente importante que a gente possa ouvir a experiência, saber quais as iniciativas e adaptações que estão sendo feitas, quais as soluções que os colegas dos CAPs estão conseguindo dar para essa necessidade do atendimento à distância. Então, eu vou começar passando a palavra, sabendo, a nossa prioridade, no primeiro momento dessas rodas de conversa, tem sido dar a palavra para quem vai relatar uma experiência, não é isso? Então, eu vou dar a palavra para as pessoas que quiserem. A Sueli Benante, no grupo, num dos grupos aqui da Stamira, ela já tinha se inscrito, ela está aí, a Sueli Benante? Que queria fazer um breve relato. Então, vamos começar com a Sueli, e todas as pessoas que quiserem se inscrever, podem se inscrever no chat, que o Leandro vai dando a palavra, vai escrevendo as pessoas, tá bom? A Sueli vai começar. Só para lembrar, nós já somos 37 pessoas aqui na sala, tá? Eu sou Sueli, eu sou terapeuta ocupacional, aqui de Macaé, eu trabalho no CAPS Infantil, e aqui em Macaé nós estamos em 210 mil habitantes, nós temos um CAPS que chama CAPS Betinho, CAPS de adulto, e um CAPS AD, CAPS Porto. Desde o começo da pandemia, nós estamos atendendo as emergências, né, presenciais, mas nas reuniões de equipe, né, e conversando com os familiares, né, por telefone, inclusive por nosso telefone mesmo, porque a gente estava sem telefone no CAPS, apesar no CAPS tem o Wi-Fi, né, a internet lá é boa. E aí a gente, na reunião de equipe, né, há pedidos dos pais para a gente estar conversando, várias orientações, e eu participo de um grupo de adolescentes há muito tempo, né, há mais de 10 anos nesse grupo, né, claro que os adolescentes foram passando, foram virando adultos, inclusive, e a gente tem um vínculo muito forte, e a gente resolveu fazer esse grupo com os adolescentes, né, e foi muito bacana, porque a partir desse grupo de adolescentes, a gente viu que eles começaram, coisa que a gente nunca conseguiu fazer, com que eles se encontrassem, né, na vida, aqui na praia, a não ser nos nossos passeios, mas final de semana eles não se encontravam.
E agora, virtualmente, eles começaram a se conversar, né? A gente fez um grupo de WhatsApp só dos grupos de adolescentes, e eles e os familiares começaram a relatar para a gente que eles estão se falando, né? Outra coisa foi os atendimentos familiares, a gente está fazendo 2 grupos, a gente vai ver se faz mais um terceiro grupo com os familiares, que relatam suas angústias, as dificuldades com a escola, e eles estão pedindo para que aumente esse grupo virtual. E foi muito interessante porque algumas mães se encontraram nesse grupo, que não se conheciam porque vinham em dias diferentes, são pessoas que têm filhos em idades diferentes, de 3, de 16 anos. Então, foi muito interessante. A outra questão, eu até coloquei no grupo, né, no Frente Estamira, de dos adolescentes que nunca havia relatado que escrevia. E ele conseguiu mostrar isso através de uma videochamada, né, dos escritos dele, que ele permitiu, a mãe também permitiu, que ele mostrasse. Ele ficou muito, muito feliz. E a outra vou estar terminando, que um adolescente falou para a gente que ele estava muito feliz porque o CAPS-I estava dentro da casa dele. Então, a gente resolveu continuar fazendo essas videochamadas, assistindo filme, inclusive, com os adolescentes. Está sendo uma experiência, não é fácil, não estou falando que é fácil, mas está sendo muito bacana. É isso. Obrigada. Foi bem interessante o relato da Sueli, assim, e a gente tem escutado já, né, nas outras rodas de conversa as pessoas dizerem sobre os grupos de WhatsApp, o quanto isso tem sido importante. A gente teve relatos de pessoas dizerem que se comunicar por cartas, se comunicar via rádio, né, mandar áudio como se fosse uma rádio, então acho que a gente podia compartilhar as experiências. Vamos fazer as inscrições aqui no chat. A gente teve a Célia Regina, que é de outro estado, que está participando aqui com a gente. Seja bem-vinda. Diz que ameniza a saudade e o sofrimento mental causado pelo afastamento social e nos parabeniza pela organização. Célia Regina achou excelente a fala da Sueli. Então, a gente está aberto para quem quiser, então, desbloquear o microfone e falar. E se tiver pelo celular, gente, vamos usar o celular na horizontal, que aí fica legal para a gente poder ver. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Érica, sou psicóloga do CAPS-AD Júlio César. Bacana a gente ter esse espaço aqui, né, onde a gente pode compartilhar experiências, ouvir como é que está funcionando também nos outros serviços. Lá no CAPS, como eu sempre reafirmo aí nos momentos que eu tenho oportunidade de dizer, foi muito importante a gente poder organizar o nosso processo de trabalho com supervisão, para a gente pensar as atividades remotas, né, assim, quanto que foi importante a gente não suspender de imediato os espaços de supervisão, né, claro que a gente suspendeu a convivência, os grupos coletivos, enfim, mas o quanto que foi bacana, e eu gostaria de reiterar isso, né, assim, que foi muito importante para a gente, enquanto coletivo, enquanto processo de trabalho, a gente poder pensar essas atividades remotas na supervisão. Então, a gente começou algumas atividades, né? A gente começou um grupo terapêutico, um grupo de família, algumas oficinas a gente está conseguindo também realizar lá no CAPS, mas o que a gente tem começado a levantar nas reuniões que a gente faz, como é que a gente vai poder incluir nas atividades remotas, né, quem não tem acesso ao telefone, ao celular, à internet, à rede. A gente é um CAPS-AD, né, a gente faz trabalho que está ficando muito bacana, que a gente tem circulado como nunca pela rua, né, o trabalho de redução de danos. Como eu já falei em outros momentos, ele tem se consolidado no serviço de uma forma muito potente, muito bacana. Foi preciso a gente perceber que a rua não tinha mais ninguém para contar, para a gente conseguir ocupar a rua de fato, né? Então, lá no território, por exemplo, quando começaram os distanciamentos sociais, os serviços recuaram, então, não só o comércio, a questão das incursões religiosas, mas os serviços também intersetoriais, como a clínica da família, consultório na rua, CREAS, ficaram muito tímidos pela circulação no território. Então, logo de imediato,
eles recuaram e a gente pôde reafirmar o nosso trabalho aí, muito mais potente nesse momento. E aí, agora a discussão tem se dado, como eu havia falado, com relação a essas pessoas que não têm acesso. E aí uma das coisas que a gente vem pensando, né, é que o coletivo é muito potente, é muito importante, o coletivo para essas pessoas, e como é que a gente vai potencializar que esse coletivo se dê para essas pessoas que não têm acesso. E aí, uma das coisas que a gente vem pensando, por exemplo, né, a gente fazia lá de uma forma antes do grupo político. E aí o grupo político ele acontecia semanalmente com as discussões políticas, então eles traziam as discussões que diziam respeito às relações que eles estabelecem com o mundo, e a gente discutia política, discutia o momento atual, discutia fatos, enfim. E aí a gente teve que suspender por conta da pandemia, e aí a gente teve que... Aí a gente está começando a pensar de como é que a gente poderia fazer isso, como é que a gente pode incluir alguns que teriam acesso à internet. Eles conseguem participar de algumas discussões, inclusive do Grupo Stamira, né? Eles conseguiram em algum momento ou outro participar das discussões, mas aqueles que se beneficiariam desse compartilhamento coletivo teriam mais dificuldade. Então, a gente tem pensado, por exemplo, né, junto com a retomada e a circulação da redução de danos pelo território, a gente levar alguns jornais para a gente poder conversar, a gente disponibilizar caneta e papel para que eles possam escrever. A gente leva alguns vídeos do nosso celular, pensando dessa forma aí de tentar conectar com o que está acontecendo com o mundo. É claro que está sendo de uma forma, né? A gente está começando nesse processo, né? A gente está começando a tensionar, ok, a gente está conseguindo dar conta de quem tem acesso à internet, de quem tem acesso aí à rede, de quem tem um pouco mais de organização para conseguir lidar com isso, com esse novo normal que a gente está chamando muito, né? Mas como é que a gente vai incluir essa galera? Está sendo um ensaio, acho que está sendo um desafio, mas eu gostaria de compartilhar para a gente começar a pensar também de como é que a gente vai poder compartilhar e a gente vai poder incluir essa galera que não está incluída e conectada à internet, né? Assim, uma das coisas que a gente vem pensando é exatamente isso, oferecer caneta e papel, jornal, vídeos, e aí eu queria acho que seria bacana os outros serviços poder também pensar essa forma aí da gente incluir quem não está conseguindo se incluir na internet de imediato. É um pouco isso. Legal, Érica. Eu verifico que tem pessoas que estão participando pela primeira vez da roda, então essa é a nossa nona roda de conversa sobre o tema, né, dos atendimentos à distância, relatos de experiências. A gente teve o relato da Sueli, lá de Macaé, e da Érica, do CAPS-AD Júlio César, aqui do Rio de Janeiro. Temos também familiares e usuários aí que acho que poderiam relatar também como é que é a sua experiência, né, com o CAPS nesse momento à distância. A palavra continua circulando, então basta abrir o microfone para falar, quem quiser falar. Meu nome é Suelen, eu sou redutora de danos, também do CAPS-AD Júlio César de Carvalho, aqui no território de Santa Cruz. E o que eu venho trazer de experiência é, de fato, os desafios que nós temos vividos, né, diante desse novo método aí de trabalho. E também iniciamos, como a Érica trouxe, algumas oficinas, né, lá no nosso CAPS, e uma delas é a oficina de redução de danos. Eu acredito que vem com grande potência para os nossos pacientes. Hoje, pela manhã, foi de um paciente que ele estava há 3 dias, né, está participando dessa oficina de redução de danos, e o que ele traz de relato é que eles estavam há 3 dias sem sair dentro do quarto, fazendo as necessidades, às vezes dentro do próprio quarto, às vezes saía para conseguir comer alguma coisa, e sofrendo muito. E o relato que ele traz é da importância de poder estar levando esse momento, tendo esse momento de fala, né? Esse momento de ter alguém para ouvir. E aí ele nos chora muito durante a oficina, e isso é que eu venho trazer, esse desafio, sabe, de poder estar dentro da casa, saber o que o outro está vivendo, talvez experiências essas que nós não iríamos ter se estivéssemos, né, encastelado dentro do próprio dispositivo. E é desafiador, de verdade, e poder também contribuir e montar estratégias, né, para que esse paciente
possa vir a respirar novamente, estando dentro da casa dele. Então, assim, desafios irão vir, mas é muito satisfatório poder ouvir de um paciente que, olha, se vocês não estivessem aqui comigo hoje, eu não sei o que seria de mim. Assim, é muito satisfatório, de verdade. Eu sou psicóloga, também lá no CAPS AD, acho que só para complementar aí um pouquinho do que a Érica trouxe e a Suelen também, a gente tem vivido essa experiência única aí, né, de poder fazer os grupos terapêuticos, algumas oficinas, entrando na casa dos pacientes, o quanto é importante para eles a nossa presença, assim, muitos querem mostrar a família, mostram o desespero de estarem isolados. Então, assim, a gente teve algumas dificuldades no início, como sempre, né? A gente planeja ser de um jeito e quando a gente bota em prática mesmo é de outro, mas a gente está conseguindo recolher coisas muito bacanas com essas pessoas com que a gente está fazendo remotamente. Além de estar dentro da casa deles, eles vêm trazendo a importância da nossa presença lá. E a gente consegue, quando a Érica diz assim, que a gente traz revistas, jornais, e tenta levar para aqueles que não possuem internet, eu vejo importante também que a gente consegue levar para eles como está o serviço nesse momento, como estão os outros pacientes que eles tinham contato antes da pandemia e que agora não estão tendo. Então, muitas das vezes, quando a gente abre a tela para conversar, eles perguntam, como é que está profissional tal? Como é que está fulano? Será que ele está bem? E aí, com isso, a gente consegue fazer um feedback, né? Ainda que eles não consigam entrar porque não possuem acesso à internet, a telefone, a gente consegue fazer esse link, levando a notícia, né? Ah, não, fulano está bem, está indo no CAPS, está usando isso como estratégia. Então, a gente serve como ponte aí nesse momento também para aqueles que não têm internet. Aí, só para complementar o que as meninas já falaram. Obrigado, Josiana. Boa noite. Boa noite, Viviane. Ribeiro, eu sou técnica de enfermagem do Franco Basaglia, né? Eu não tenho muita experiência, sou nova em CAPS, só tenho um mês, mas vou passar para vocês um pouquinho aqui a experiência que eu tive semana passada, né, que me marcou até o momento, que foi uma reunião que a gente fez em família, né, e que uma das mães do usuário relata a importância do trabalho da gente estar fazendo, né, em vídeo, em reunião, tentar aproximar mais a família também nessa hora. Né, ela relata que a ajuda está sendo muito grande, até para poder articular os cuidados com o filho em casa, né? E eu achei bem interessante isso, porque eu não tinha essa noção, né? Não tinha essa visão de como era grande o trabalho do CAPS. E ela pôde me mostrar, com o relato dela, essa grandiosidade o que é. Então, eu fiquei bem feliz em poder estar participando, né? Honrada de poder estar fazendo parte daquela reunião ali e também dela poder estar entendendo a nossa situação também no momento de não estar podendo estar com todas as funções do CAP funcionando a 100%, né? Então, é isso. Eu gostei muito, né? E espero que daqui para frente eu tenha várias experiências para poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Obrigado, Viviane. A gente também espera que tenha mais experiências para serem compartilhadas. Boa tarde. Então, eu tenho participado sempre das rodas, conversa do Frente Samira, e fica até repetitivo, né, eu falar de uma atividade específica que eu faço, mas eu acho interessante hoje colocar os resultados que a gente vem obtendo, né. Eu faço uma atividade grupal, que chama Terapia Comunitária Integrativa, e no início, a minha intenção era realmente possibilitar alguma atividade para os pacientes CAPS. Eu trabalho em 2 CAPS, né, do interior, em Cantagalo e Macuco. O alcance não está sendo tão grande em número de pacientes por conta dessa dificuldade do acesso, né, à internet. Mas tem possibilitado para os que conseguem participar, a gente tem visto assim, experiências exitosas, porque algumas as famílias participam junto para ajudar. Como a terapia comunitária ela é aberta, ela não é restrita aos pacientes do CAPS,
nós temos visto também uma possibilidade de inserção muito, muito interessante, né? Teve um dia que a gente fez rodas com 7 regiões, inclusive participantes de Portugal, e a gente com pacientes com diagnósticos diversos, né? Porque como CAPS do interior, a gente acaba atendendo toda a demanda no CAPS. Então, tem os pacientes intensivos, os menos intensivos. Então, nesse dia, tinha participante de um quadro mais intensivo, quanto também os menos intensivos, né? Então, a gente tem visto que essa possibilidade ela tem sido bem, bem interessante e estimulado a participação. Outras situações têm sido a gente oferecer atendimentos remotos, né? A gente liga, telefonamos para eles para perguntar como estão, se precisam de alguma coisa, e isso tudo é bem recebido sempre, né? Bem recebido, essa coisa de lembrou de mim, me ligou, né? Estão dando atenção, estão próximos. Então, temos feito isso. E algumas atividades ainda se mantêm presencial. A gente faz alguns acolhimentos, consultas de psiquiatria emergenciais. Então, isso não foi extinto. Isso foi excelente, é importantíssima essa experiência que você sempre traz para a gente. A gente já tem agora 57 pessoas na sala. A palavra continua circulando. Leandro, deixa só eu complementar aqui para a roda. A gente fala muito de CAPS, de pacientes, mas tem as equipes, né? Então, essa integração também de muitos participantes da equipe, junto com os usuários, e aí não na posição de terapeuta, mas na posição de cuidado, tem sido muito interessante nessa atividade também, tá? O psicólogo, o terapeuta, o assistente social, todos que ele convive enquanto profissional, naquele momento da terapia comunitária, estão ali participando igualmente, falando do seu sofrimento, da sua dificuldade, das suas superações. Juliana, a Marise trabalha na região do Serra do Macuco, né, Marise? A Juliana está perguntando qual é o CAPS. É de Macuco e Cantagalo, no interior. Obrigado, Priscila. Boa tarde. André, familiar. Oi, André, boa tarde. Eu estou chateado até hoje por ter perdido a reunião dos familiares, né? Que eu sou familiar aqui em São Pedro da Aldeia. E ainda não fui no site consultar ainda. E estou mais aqui mais para ouvir, né? Mas sempre tem uma coisa para falar, claro, né? Sempre, tudo muito interessante, tenho gostado de participar. E a minha preocupação sempre é com a efetividade, né, das reuniões. Por exemplo, estava me ocorrendo agora, são todas as dificuldades, até mesmo detalhes, né? Das dificuldades maiores até os detalhes dessas reuniões, né? Aí a gente tem que estar atento aos desafios, né? Porque, como alguns já falaram aqui, é uma coisa que seria até interessante que viesse para ficar, né? Que tenha de fato vindo para ficar. E aí é interessante a gente ir prestando atenção nos detalhes, né? Das dificuldades, né? A questão de estar em casa, por exemplo, né? Aí seriam dificuldades técnicas, né? A questão do som. Mas é interessante a gente perseverar nisso daí, que eu acho que tem muito potencial. Essa era a palavra que estava me ocorrendo aqui, tem muito potencial, gente, né? Eu acho que tem muito potencial mesmo. Se a gente perseverar, isso aí eu acho que tem muito potencial para... E é isso que eu gostaria de estar sugerindo para a gente continuar conversando. As dificuldades e os potenciais que as pessoas estão enxergando, né? Que é o que está acontecendo nessa conversa nossa aqui. E é isso, né? E fica a sugestão aí de abordar o tema família novamente, que tem muita coisa para colocar, eu acredito, né? Eu não sei, eu vou atrás, eu não posso nem falar porque eu não sei as conclusões que chegou a conversa que teve, se deu para chegar a alguma conclusão, mas tem muitas questões, né? Eu acho que ainda está muito a família, né? Está virando um pouquinho o tema, mas rapidinho. Esses desafios da inserção do familiar, né? É um enigma ainda um pouco para mim, né? É um enigma que eu gostaria de estar perseguindo um pouco mais aí. E aí vamos continuar aí. André, o vídeo está mesmo lá no canal do YouTube, eu posso te passar o link, mas eu acho que é interessante você, enquanto familiar, também dizer
o que está difícil para você nesse momento à distância? O que está sendo legal? Como é que está sendo a experiência desse atendimento à distância? Para mim não tá acontecendo. A minha questão é, a minha esposa ela não participa muito no CAP. Já que eu tive até numa reunião de familiar presencial lá no CAP, né, que eu comentei lá com o pessoal que eu participo mais no CAP do que ela, né? Acabei que é pelas reuniões de família, eu participo mais que ela. A gente percebe que tem, né, cada paciente tem seu perfil, né? É portas abertas, né? Tem uns que querem acessar mais, outros que não querem acessar, também são coisas que a gente tem que ver, né? É claro que a gente sabe que se o atendimento fosse mais a contento, ia suprir muito dessas pessoas que têm resistência, né, ao tratamento, porque as coisas ficam um pouco soltas ainda para quem tem mais, dependendo, né, do perfil do paciente, aquele trabalho no CAPS às vezes não consegue absorver, prender, né, segurar alguns, né. É o perfil da minha esposa. Então pela questão da reunião dos familiares, eu realmente tenho uma presença bem, até mesmo acabei até fazendo trabalho voluntário também, porque consegui uns horários que eu vou e tal. Mas nada muito efetivo, porque tem precariedade, né? E é o que eu acho que a presença maior dos familiares podia tá vendo tentando ver com os caminhos da gente suprir essas precariedades que ainda existem, né? Então, e a minha expectativa era uma reunião online de familiares, mas não está acontecendo. Eu percebo mais por, não sei, a falta de interesse mesmo. Seria mais falta de interesse. Falta de interesse dos profissionais do CAP? Será que você conseguiria sugerir isso lá? Não, sabe, eu não. A gente tem falta de interesse geral mesmo, sabe? Não, eu sugeri, não. Mas o grupo familiar, ele presencial, ele acontecia, mas tinha uma certa dificuldade, não era uma coisa assim, né? Não pegava aquele ritmo bom, né? Aí veio a questão da questão online, aí não pegou, não emplacou, né? Não emplacou. Uhum. E aí realmente é um problema. Mas eu fico achando que tem potencial e é um perfil também que eu gosto de participar, né? Tem esse perfil, apesar de que também não é uma coisa tão natural assim, eu faço um esforço, né? Até mesmo se for ver mesmo, eu até sou eu faço realmente um esforço para estar participando por reconhecer a importância. A verdade é essa. Mas aí em relação a, né, essa questão online aí, está tendo essa dificuldade lá. Mas aí você falou da questão dos profissionais, eu acho que tem que existir mais empenho de aproveitar o momento e eu acho que os profissionais, que são as autoridades envolvidas, né, é que tem que estar puxando mesmo. Uma vez até estava conversando com a Júnior sobre isso, né? Aí eu brinquei com ela, né? Vocês que estão na frente, assim, não. Eu falei, não, quem está na frente são vocês. Né? Aí ficou assim, depois a gente vai debater melhor quem pode puxar isso daí. Aí eu acho que tem que partir dos profissionais mesmo, colocar isso, aproveitar o momento. A gente sabe as dificuldades são grandes, aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente sabe das dificuldades, mas todo mundo tem que puxar isso daí, né? As ferramentas necessárias, o equipamento necessário, tem que ter, né? Tem que ter. Isso aí eu vou dizer sempre isso. Falou? Falou, André. Eu acho que quando a Júnia diz, né, que vocês estão à frente, é porque ela diz da importância de vocês familiares também poderem cobrar dos né? profissionais, né, chamar. Por esse ponto eu entendo o que ela fala, mas eu ainda acho que quem tem que puxar esse barco são os profissionais. A minha busca é essa parceria, né? A minha busca é essa parceria, sim, sem a gente dúvida. entendeu. Não tem, na verdade, não tem como você colocar assim
uma responsabilidade maior de um ou de outro, né? Não tem como, é a parceria mesmo. E é isso. Tá bem, André, obrigado. Se o Alberto chegou depois, a gente estava falando sobre o relato de experiência de atendimento à distância. Se o senhor quiser falar, só liberar o microfone para falar. Boa noite. Meu nome é Alberto, sou familiar aqui do Web de Souza, de Niterói. Essa situação que nós estamos vivendo, os técnicos lá da Web de Souza formaram um grupo online. E nós temos participado de reuniões de família por intermédio dos computadores, né, da tela, assim. Então, tem sido muito proveitoso, já tivemos, já houveram as 3 reuniões, e nós estamos debatendo os problemas que estão havendo aqui em Niterói, como falta de remédio nos CAPs, eu ouvi falar também até nos hospitais. Então, tudo isso está havendo uma forma de a gente atuar para ver se vamos até a Secretaria de Saúde para melhorar esse atendimento. E já estou no CAPS há alguns anos, uns 20 anos, meu filho se trata lá, e eu só tenho palavras para elogiar a atuação dos técnicos que sucederam nesses anos, todos eles com competência, dedicação. Eu acho que há uma filosofia de formação muito boa nessa área, e só tenho elogios a fazer, e procuro sempre participar da reunião de família, da Associação de Usuários, Familiares e Amigos da Saúde Mental. Procuro sempre dar uma colaboração, e é isso que eu estou dizendo. E estou muito feliz de estar participando dessa reunião de vocês. Muito obrigado. Depois você podia falar para a gente como é que está sendo essa experiência aí de interação pela tela, pelo computador. Diante do nada, essa experiência é ótima, muito boa. Eu costumo dizer que nós, da minha geração, né, que estou bastante idoso já, nós devemos ter a maior felicidade de viver essa época, porque realmente é uma coisa fabulosa. Eu falar com vocês, eu falar com parentes que estão distantes, então é uma coisa fabulosa, principalmente para nós que já temos uma certa idade, né? E, sem dúvida nenhuma, isso vai ficar em muitas atividades, como empresas e reuniões de escola e tudo mais. Isso veio para ficar. Eu acho que é uma felicidade de viver esse tempo. Estou bastante feliz de estar vivendo essa época com essa tecnologia toda que nós estamos usando. Que bom, Alberto. A gente tem a oportunidade de estar aqui com o senhor. Eu vejo que várias pessoas estão participando pela primeira vez da nossa roda de conversa. Essa 9ª roda de conversa da Frente Stamir, e a gente está falando sobre atendimento à distância, compartilhando experiências. Senhor Alberto, a Renata colocou aqui que é uma felicidade poder ouvir o senhor, e outras pessoas se inscreveram aqui para falar. Eu vou passar a palavra para o Diogo, do CAPSI João de Barro, aqui da área programática 5.2 no Rio de Janeiro, que disse que vai trazer algumas experiências do CAPSI. Boa tarde, pessoal. Confesso que fico muito feliz de ouvir a fala do seu Alberto. Motivadora para mim, acho que ele está lidando muito melhor do que eu com essas questões da internet aí, dos atendimentos online. De vez em quando me vejo com alguns nós, com algumas dificuldades. Lá eu sou psicólogo, lá no CAPSI João de Barro, lá na 5.2, e uma das coisas que tem sido muito interessante para mim nessas trocas aqui da frente Stamira, a gente poder também identificar algumas particularidades de alguns serviços, de alguns territórios. E eu destaco que lá na 5.2,
que é o território de Campo Grande e adjacências, a gente tem as dificuldades comuns em relação aos outros serviços, mas também tem algumas coisas do território, assim, um território muito populoso, muito vasto, até como eu falei num outro momento, e é um público de extrema vulnerabilidade, assim, é um público, em grande parte, de extrema vulnerabilidade. E até a colega falando do trabalho dela, de ampliar o acesso para as pessoas que não têm tido acesso à internet, aos atendimentos online, esse também é um desafio para a gente lá. Essa é uma das nossas realidades. Algumas coisas vêm aparecendo, acho que a gente já está nesse 3º mês de trabalhos nesse isolamento, e a gente supera uma dificuldade, aparece outra. Eu acho que é um pouco do nosso trabalho mesmo, na atenção psicossocial, né? A gente vai encontrando caminhos, enfrentando dificuldades, encontrando caminhos, e assim a gente vai. Nesses 3 meses, no início, tivemos algumas dificuldades em relação à internet, porque o CAPCI não dispõe de internet, e é uma solicitação junto à coordenadoria, já antiga. A gente não tinha um telefone institucional de WhatsApp, então foi uma primeira questão lá atrás, com a dificuldade de alguns profissionais estarem disponibilizando seus telefones por experiências ruins, mas isso começou a ser reorganizado. Alguns profissionais compraram outros chips para ficar trabalhando remotamente, outros mantiveram seus números. Foi criado um WhatsApp institucional do CAPCI, que a gente não tinha ainda, e mesmo sem esse chip institucional, foi criado um WhatsApp, um grupo de WhatsApp institucional. E tem sido bacana para a gente trocar muitas coisas, os familiares terem acesso a muitos dos técnicos, que às vezes a gente tem problemas também na linha telefônica fixa lá do CAPCI. E algumas coisas que a gente via do trabalho presencial tem trazido algumas demandas para a gente no trabalho online. Por exemplo, nós tínhamos grupos de familiares com um trabalho de sala de espera muito bacana, assim, muito próximo, muito forte, muito potente. E esses grupos dessas mães, principalmente das crianças pequenas, são mães que se comunicavam e elas demandaram uma continuidade do trabalho. Eram mães que se reuniam na sala de espera no momento dos coletivos, das convivências das crianças. E elas demandaram esse atendimento online, foram criados alguns grupos online a partir desse trabalho que era presencial dessas famílias. Uma outra questão também que surgiu a partir do pedido de alguns adolescentes, e isso acabou virando um projeto que tem ganhado forma lá no CAPCI, foi a confecção de máscaras, e para trocarem com vizinhos ou no próprio território de pessoas próximas, assim, sem a necessidade de circular, mas a troca por alimentos. E esses alimentos estão sendo trocados por essas máquinas, essas máscaras estão sendo confeccionadas por técnicos, com a ajuda de 2 adolescentes especificamente, tem feito a gente conseguir arrecadar alimentos para doação de cestas básicas. Então, a gente tem procurado junto à equipe as famílias com maior dificuldade, com uma vulnerabilidade maior, e a gente tem feito contato com essas famílias e marcando um dia, o horário, com todas as condições de proteção ali para receber esses familiares, para a gente estar podendo dar essa cesta básica. Então, tem alguns trabalhos que estão surgindo, alguns desafios, que a gente está tendo que se reinventar. Nesses 3 meses, muitas coisas já mudaram e novas ideias vão surgindo. Queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Obrigado pela fala, seu Beto. O senhor me inspirou aí para persistir nos atendimentos online. Obrigado. Obrigado, Diogo. Acho que você está falando, né, resumindo um pouquinho do que você fala. Eu procuro sempre elogiar, porque eu acho que o elogio é uma crítica construtiva e eleva, dá força àqueles que estão
fazendo bem. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que o Diogo trouxe, né, um desafio desse momento do atendimento online, que é a falta da internet, ao mesmo tempo uma experiência exitosa aí de uma construção de uma rede de solidariedade aí com a construção das máscaras, troca por alimentos, né? Acho que é isso aí, a gente vai inventando novas construções de rede. Boa noite a todos. Eu sou Paulo Costa, sou assistente social do CAPS 2 em Mesquita. É sempre bom, né, estar participando da roda e as experiências, né, vivenciadas, né, por cada região, enfim, cada serviço nos traz sempre um suporte, né, para a gente prosseguir. E o CAPS Mesquita, né, nesse contexto de pandemia que nos colocou a reinvenção, os atendimentos remotos, né, têm acontecido, os contatos telefônicos também, né, os acolhimentos por telefone. E a gente agora começa com o grupo de família, né, remotamente. E uma coisa que foi sempre discutido, né, logo no início da pandemia, foi sobre o fluxo, né, nos CAPs. Nós estamos com nossa convivência reduzida, né, as oficinas foram suspensas, mas o fluxo no CAPS ele tem sido um pouco intenso, né? As demandas elas têm surgido, inclusive com ideações suicida, né? Até de usuários de demanda espontânea, usuários novos, e a gente está com um trabalho bem intenso, apesar de uma equipe reduzida com relação de carga horária, e a tecnologia deu essa possibilidade dos usuários não ficarem desassistidos. E a gente tem acolhido atendimento à crise de uma forma até bem assim, mais intensa, né, do que nós esperávamos nesse momento de pandemia. E a gente tem feito, né, os contatos telefônicos, as chamadas, o acolhimento de videochamada. Eu, pelo menos, enquanto referência, eu marco, né, uma vez por semana para estar acolhendo esses usuários, conversando, e a gente tem tido respostas bem positivas. Eu tive um jovem, 18 anos, primeira crise, ele chega ao CAPS e justamente nesse momento, início de pandemia, o pai muito tomado, porque não entendia nem não aceitava o filho com relação ao transtorno. Enfim, teve poucos atendimentos presenciais e o restante foi remotamente, depois que ele passou a ser acolhido, e as respostas bem positivas. Uma vez por semana eu converso com ele e deixo em aberto, quando tiver necessidade, que pode me contactar. E a gente segue, né, nesse contexto de pandemia, reitera, a tecnologia nos deu essa oportunidade dos usuários não ficarem desassistidos, como, né, a fala de alguns colegas, não é fácil, as dificuldades sim surgem, né, até com relação ao suporte, né, de gestão, enfim. E agora, para terminar, eu quero trazer para vocês, dividir com vocês, até em homenagem ao professor Pedro, nós, nesse momento de pandemia, né, aconteceu uma DESINT, quinta-feira passada, o usuário ele está de passagem na RT por conta de nós estar com ele montando uma moradia assistida, né? Eu tenho acompanhado compra de imóveis junto com o irmão, e a família, no momento, não pôde acolhê-lo no sentido da pandemia, né? Que eles têm um filho autista, e então nós acordamos dele passar pela RT, até para esse momento de ressocialização,
de sair com ele em reconhecimento pelo território, mas é um momento muito bacana, né? A gente, quando está num processo de desígnio, que a gente vê o verdadeiro ideário, né, da reforma psiquiátrica. E é isso, e sigamos todos juntos na frente de Itamira. Obrigado, Paulo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Hoje, finalmente, eu consigo fazer um contato, né? Eu venho tentando estar nas reuniões. Tem dias que eu consigo chegar, mas já mais no final, e acabo não conseguindo também falar. Mas eu acho que tem sido super importante, né, esse momento para todos nós, que temos que pensar, reinventar cada dia, né, o que podemos fazer para continuar seguindo, gerando acesso, assistência, acolhimento, né? Eu estou na gestão de São Pedro, né? A gente tem um CAPS, um CAPSI, uma RT, um núcleo de violência, um ambulatório, né? A gente teve inicialmente somente um período onde a gente trabalhou de escala, mas a gente conseguiu montar aqui um trabalho, as unidades estão funcionando normalmente de 8 às 17. No que diz respeito à RT, a gente montou uma nova escala, eu junto com a Renata Antum, que é a coordenadora do dispositivo, né, para que a gente pudesse diminuir os riscos, né, das pessoas que pudessem estar circulando dentro da RT, né, para preservar a vida dos nossos moradores da RT. Obviamente, esse período de quarentena tem sido bastante tenso para todos eles, né? Que para nós é difícil, para eles mais ainda, e aí atualmente a gente está pensando com o CAPES como poder, a partir de semana que vem isso vai começar a acontecer, os profissionais do CAPES diariamente ligar para a RT e fazer videochamada para estar falando com os moradores, né, para ver se a gente consegue aí, diminuir o grau de ansiedade, angústia e agitação, né? A residência terapêutica, né, é um dos dispositivos da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, que foi criada, né, desde a reforma, desde o movimento da reforma, desde a lei, para a gente poder criar essas moradias, né, que não são um dispositivo de saúde, é uma moradia, né, das pessoas que a gente precisou, né, e tivemos que tirar. Em São Pedro da Aldeia a gente não tem, a gente já tem uma RT há 8 anos, foi a primeira da Baixada Litorânea, então não há ninguém internado em lugar nenhum que tenha longamente ficado em um hospital psiquiátrico, e aí essas pessoas, acho que não conseguiram voltar para suas casas, né, foi criado esse dispositivo, instalado esse dispositivo que foi criado pelo Ministério da Saúde, exatamente para que fosse um dispositivo de moradia para essas pessoas, que tem todo um trabalho de ressocialização, que não foi só um trabalho de deshospitalização, não era só tirá-los do hospital, mas de torná-los novamente, né, pessoas que habitassem a cidade, né, que pudessem ter todos os seus direitos garantidos de ir e vir e de estar, né, dentro da cidade, convivendo e vivendo com tudo que aquela cidade possa permitir. É uma tarefa muito difícil. Graças a Deus eu tenho a Renata Antum, que é a nossa coordenadora, que é uma pessoa que tem uma experiência grande de desins, que toca comigo essa gestão, né? Eu tive nesse momento de pandemia, né? Eu brinco dizendo que quase que virou um pandemônio a vida na gestão, porque eu tive troca de coordenação de CAPES, né? O nosso coordenador de CAPES pediu para estar saindo, né? Isso gerou uma fragilidade no momento, porque era um momento de pandemia, um momento de rever como ia funcionar o serviço, e a gente perde a gestão do CAPES, né? Um momento delicado, mas a gente conseguiu garantir uma nova gestão, inclusive com uma profissional que já era da equipe do CAPES, a nossa assistente social, a Gabriele. Ela não tem conseguido participar porque o CAPES fecha às 5 e ela mora em Rio das Ostras, então ela está sempre em deslocamento, né? Mas a gente tem, Leandro, conseguido, né, por meio do CAPES, do CAPSI,
né, fazer atendimentos. Os nossos psicólogos estão trabalhando, estão atendendo de forma com EPI, de forma mais segura. A gente não está fazendo momentos coletivos, a gente está fazendo dispensação de medicações, atendimento médico, atendimento com o psicólogo, né, fazendo VDs quando necessárias, né, o CAPCI está produzindo vídeos para a gente sustentar, né, o laço com as crianças. Então tem sido uma experiência super importante, né, a realização de vídeos pela equipe do CAPCI para manter o laço com as crianças autistas e afastadas dos seus ritmos, né, na escola, no convívio social, no CAPCI, tem conseguido manter. As crianças estão fazendo vídeo para mandar para a equipe do CAPCI, e aí a gente está funcionando com atendimento online das médicas. A médica do CAPS não, ela atende presencialmente, ela finaliza outras férias, mas a médica do CAPCI, por estar afastada por ter mais de 60 anos, atende online, e a gente leva até ela todos os prontuários para ela fazer as receitas. Enfim, a gente tem conseguido garantir. Eu acho que assim, é um desafio muito grande, né, Leandro? A cada dia, né, dar conta do nosso trabalho em meio a tantas dificuldades que a gente sempre encontra, né, porque a gente sempre quer que as coisas sejam da melhor forma que a gente pode, mas a gente não tem, eu acho que um indicador de que a gente tem conseguido, né, garantir. A gente tem um grupo de familiares no CAPS que tem semanas que o psicólogo consegue manter um grupo online, tem semanas que não, né, a gente não tem. A gente essa semana mesmo estava conversando sobre a participação dos familiares de forma mais intensa nesse grupo, mas assim, eu acho que é um grande desafio, né? E eu acho que um indicador importante é da gente não estar verificando, né, muitas situações de emergência, né? Eu acho que o fato da gente estar conseguindo garantir, né, atendimentos, a possibilidade de acesso ao CAPS, né, sem que a gente possa promover momentos de aglomeração, né, mas que a gente possa fazer atendimentos pontuais à família. Eu acho que um grande indicador que eu estou verificando na gestão é a gente não estar colocando, por exemplo, os nossos usuários em situação de emergência, pela ausência de medicamentos, pela ausência de assistência, para ter que ir para o pronto-socorro. A gente aqui em São Pedro não tem hospital geral, então colocá-los num risco de emergência é colocá-los num leito de pronto-socorro onde pode haver um contágio de Covid, né? A gente na Baixada Litorânea ainda não tem um hospital de internações só para esse estado, no hospital de campanha, né? Ele está para ser inaugurado em São João da Barra, né? Porque é caminho de Rio das Ostras, a gente não tem Barra de São João, desculpa. E aí, em São Pedro, em Iguaba, a gente não tem hospital geral, então, assim, a fragilidade fica muito maior, né, Leandro? Que aí o paciente tem que ficar na porta de entrada, né? E a gente tem conseguido aqui em São Pedro não ter pacientes, né, demasiadamente grandes. A gente tem tido um número muito pequeno de emergência e a gente diminui os riscos de contágio. Agora, é sempre um desafio, né? Essa semana a gente estava conversando, eu estava conversando em reunião com a nova gestão do CAPS, né? Como que a gente vai poder avançar né, nesse modelo de cuidado, porque eu acho que a cada dia a gente vai avaliando, né? No ensaio e erro, a gente vai vendo que pontos estão sendo positivos e podendo garantir a continuidade deles, que ponto não está sendo positivo, porque eu acho que nunca ninguém viveu essa experiência, né, da gente poder garantir acesso ainda à distância, né, que o acesso não é só a garantia da chegada ao usuário no dispositivo, mas é de poder ter esse canal aberto com os profissionais, né, garantindo que vão poder escutá-los, né? Então, no CAPCI, então, a experiência tem sido muito importante com esses vídeos, com a equipe produzindo isso. A gente teve um aumento de violência intrafamiliar muito grande por causa da quarentena. A gente teve um indicador que subiu muito
que é o abuso sexual infanto-juvenil, né? Então, a gente tem um núcleo de violência que funciona, que é um dispositivo da saúde mental, e que está funcionando muito, né? Porque a gente teve um aumento, e aí a gente tem um link direto com o juiz e com o Ministério Público, que estão em home office, mas que todo o tempo falando com a gente, com o Conselho Tutelar. Enfim, eu acho que para todos nós, né, que estamos aqui na frente, todos nós, assim, sempre eu fico dizendo que a gente está indo no ensaio e erro, né? A gente avança um pouco, avalia, não está bom, corrige um pouco, erra um pouco e vamos, mas eu acho que esse movimento do ensaio e erro, né, é super importante, porque aí a gente vai estar todo o tempo avaliando o que a gente faz, né? Se está bom, se não está bom. E ninguém melhor de dizer para a gente como os resultados com os nossos usuários, né? Assim, esses resultados eu acho que são importantes. A Frente Tamira, hoje mesmo eu estava falando, a gente teve reunião do grupo condutor da RAPS, que eu estou aí na coordenação, na frente do grupo condutor da Baixada Litorânea, e a gente estava, eu e Renata lembramos da reunião da frente, né? E a gente estava falando quanto tem sido importante. Eu não consigo participar de todas, porque às vezes eu sou chamada à secretaria e aí não consigo sair de lá na hora, mas como tem sido importante essa troca de experiências de todos nós, né? Para todo mundo. Eu acho que bom que tem sido muito importante. bom a gente ter esses parceiros, né? Que bom, eu acho que você trouxe dados importantes, né, de alguém que está na gestão de visão, mas ao mesmo tempo trazendo a questão dos desafios e a questão das violências que, né, estão aumentando aí. Obrigado. A gente tem a Crispane inscrita, vou passar a palavra para ela. Eu sou psicóloga no CAPS-AD Júlio César de Carvalho, e eu queria falar um pouquinho, assim, retomar a questão dos atendimentos aos familiares, né? A gente está falando bastante sobre o tema, e eu queria falar um pouquinho da minha experiência na unidade. Assim, eu venho conduzindo aí o grupo de família há algum tempo, né? Eu acho que em torno de uns 3, 4 anos, mais ou menos. A gente tem um grupo aí constituído, né? Os familiares vêm, vão, né? Alguns permanecem durante esse período, mas existe também uma rotatividade. Mas o grupo em si já acontece há algum tempo. E agora, pensando, né, esse novo momento, a gente teve que se reformular, né? E aí tem sido bem importante, bem bacana. A gente iniciou aí no dia 11 de maio, foi o primeiro grupo online, e aí tem sido bem importante a participação dos familiares. A gente mantém a regularidade, né, toda segunda-feira, no mesmo horário em que acontecia o grupo presencial. E aí eu venho observando o quanto tem sido positivo esse encontro, né, a gente manter esse espaço, tanto no dia a dia, como na fala delas, assim, no manejo dos casos. A gente vem percebendo a importância mesmo de tentar manter, e acho que é primordial, assim, manter essa regularidade, tentar dar corpo mesmo, né, para algo que já acontecia, ainda que de forma diferente esteja acontecendo agora, mas que a gente possa dar continuidade. Eu acho que é um pouco isso, assim, que é o que a gente vem fazendo. Manter aí o espaço, né, um espaço de fala, um espaço bem importante, de escuta, de pensar possibilidades, e tem sido bacana, assim, queria falar um pouco disso, de como tem sido bacana estar nesse espaço e ainda, né, agora nesse momento aí, de forma remota, à distância, mas tem sido bem possível. E acho que é isso, assim, deixar essa mensagem de que tem sido bem possível e bem bacana, bem proveitoso. Obrigado, Crispane. Vou passar a palavra para a Adriana Santos. Então, eu gostaria muito, assim, de saudar a todos, e principalmente o seu Alberto,
Dona Irma, que são familiares de lá de Niterói, onde eu trabalho, sou assistente social num CAPS em Niterói. Dona Irma é uma familiar de lá do CAPS de Niterói. Tudo bem, Dona Irma? Estamos aqui com uma companheira de trabalho também, a Lucídia, que é a nossa oficineira. Então, eu estou muito feliz, porque essa roda está conseguindo agregar aos pouquinhos as pessoas lá de Niterói. E é bom também estar ouvindo as pessoas dos outros municípios e ver, assim, o quanto que essa questão da tecnologia, ela está nos trazendo, assim, um desafio no sentido de encurtar um distanciamento que está sendo necessário, né? A gente não pode sair da determinação, das recomendações, mas a gente também precisa estar junto, né? Então, eu acho que a internet, as redes sociais, elas estão possibilitando isso, mas não é um trabalho fácil. Eu estou percebendo que não é um trabalho fácil e é um trabalho que já está no nosso processo de trabalho, né? Isso está fazendo parte, enfim, do nosso dia a dia no CAPS, né? Muitas vezes a gente está muito tempo no telefone no trabalho, mas não está lá na rede social batendo papo, né? A gente está atendendo, a gente está acolhendo, e eu acho que é uma tecnologia que vem para ficar. Sendo que a gente sabe do desafio que é a questão da inclusão digital na nossa área, né? Então, eu acho que isso vem nos chamar para uma questão muito importante, que é a gente poder ir pensando em formas de incluir a nossa população, né? Tanto os usuários, os familiares, e por que não também os profissionais, né? Que a gente também não é lá essas coisas. Eu, pelo menos, não posso dizer, né? Tudo é bem desafiador. Agora, ouvindo um pouco a fala do seu Alberto, que me emocionou bastante, eu estava falando até com o Leandro, né, em off, eu acho que a todos da sala, vale a pena, né, a gente poder experimentar esse novo. Tem muito trabalho, tá? Para a gente conseguir chegar aqui nessa telinha, a gente fica batendo papo, né, Dona Irma? Não, faz assim, não faz assado, vamos lá, vamos treinar antes, né? Então, assim, é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês, assim, de que é uma nova frente de trabalho, eu estou encarando assim, tá? Lá nos meus colegas lá no CAPS, mas é uma frente de trabalho que ela pode trazer muitos frutos, né? No sentido dos familiares, dos usuários estarem se sentindo incluídos, né, nessa tecnologia, né, e da gente poder pensar em coisas até maiores, né, mais para frente. Então, era isso que eu queria aqui deixar registrado, que o depoimento do seu Alberto, nessa noite, ele fez com que eu pudesse renovar, assim, a esperança e a força, né, de que a gente precisa ter no nosso dia a dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, Adriana. Eu acho que é isso, né? A gente está numa nova frente de trabalho que passa a fazer parte desse processo de trabalho, mas eu acho que a Adriana trouxe duas coisas importantes, né? A inclusão digital e a questão de que esse espaço aqui está agregando. Por isso, a importância, quando a Rosemary falava, né, o que é RT, alguém perguntar o que é RT, né? A gente poder dizer para que todo mundo saiba, né? A gente não ficar falando só em siglas, como nos apontou há algumas rodas atrás o seu Alberto, que todo mundo falava em siglas e ninguém entendia nada. Então, a gente poder dizer, né, o que está se passando. Eu queria ler aqui, a Célia Regina é assistente social, trabalha no Espírito Santo, eu não sei como ela soube da frente, seria interessante, Célia, se você puder escrever aqui. Ela disse que não tem como abrir o vídeo, nem o som para falar, mas ela compartilha que ela desenvolve um clube de leitura e escrita com os adolescentes, que é vítimas, que ela coloca vítimas de violência autoprovocada, e que a angústia dela com a pandemia fez disponibilizar o seu contato pessoal e manter contato quase diário. Isso se tornou, então, um acesso de mão dupla, e quando eles precisam, estão em crise, eles também lançam a mão desse meio de comunicação para falar com ela. E aí outras pessoas concordaram, né, colocaram, a Sueli reforçou a questão do filme, né, que eles escolhem o filme, discutem o filme na reunião, né, são experiências aí legais. A gente não... ela colocou aqui no final, né, que participou de uma live do CRB do Rio e ficou encantada e se inseriu no grupo da frente. Obrigado pelo elogio, Célia, seja bem-vinda.
A gente não tem inscritos, mas a palavra continua aberta, são 6h21, a gente ainda tem aí um finalzinho aí da reunião. Eu sou parente, pai de um rapaz que trata, estou no CAPS lá em Niterói, Neves de Souza, há 20 anos que o filho trata lá. Eu sempre acompanho, eu e a minha esposa, sempre acompanhamos. Então, eu só tenho depoimento de casos que eu vi, que eu assisti, que eu trouxe para minha casa, técnicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros. O trabalho de vocês não passa e não fica no esquecimento. Eu tenho aqui na minha agenda o nome dos primeiros técnicos que trataram, que cuidaram do meu filho, os primeiros, isso há 20 anos atrás. São mais de 30 nomes que tenho aqui. E eu só tenho um elogio a fazer. E o espírito dos CAPS é universal, posso dizer. Eu já tive a oportunidade de ir a Minas Gerais e sentir o espírito do trabalho deles, é o mesmo. Vejo na internet o trabalho do pessoal, agora nessa época, é o espírito universal. Estive na Paraíba, fui em CAPS na Paraíba, essa mesma dedicação, essa mesma seriedade, essa mesma vontade de elevar, de curar, com resultado maravilhoso. Então, eu só quero já fazer e vocês têm certeza. Vocês são pessoas muito importantes nas nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Alberto. Lucília, queria falar? Lucília. Fica difícil a gente falar depois do seu Alberto, né? Ele consegue emocionar qualquer pessoa com a fala dele, mas compactuando com a nossa companheira, eu sou Lucília Cruz, do CAPS Casa do Largo, em Niterói. Eu sou oficineira há 10 anos no CAPS. E o tema hoje, para mim, me pareceu demais. É a primeira vez que eu estou aqui, eu sou visitante também, e me interessou muito porque foi uma experiência nova. Eu sou da área de risco, eu sou do grupo de risco e estou trabalhando em home office, em casa. E aí, quando começaram a falar sobre a questão da ligação, de fazer vídeo, de se criar uma forma de conectar, né, com o pessoal, eu fiquei meio avexada, né, como diz o termo nordestino. Mas resolvi fazer. E eu fiquei encantada, porque tem sido um trabalho maravilhoso, porque a Adriana, sabe, não é à toa que Dona Irma está aí, é um trabalho da Adriana. A Adriana sabe que ela faz um trabalho excelente com os familiares, né? Ela tem grupo de trabalho de familiares no CAPS. Mas, mesmo assim, o nosso contato com o familiar ele é muito difícil, porque a gente só entra mesmo em contato quando ou está em choque, ou precisa de uma solução do paciente ou do familiar, e eles conosco, então é sempre já na atenção. Com esse novo modelo de atendimento, eu me descobri, assim, primeiro, muito mais próxima dos meus usuários. A primeira vez que eu liguei para uma usuária minha, ela me atendeu, pedi vídeo, ela olhou para o vídeo, eu vi ela chorando, e eu perguntei, por que você está chorando? Ela falou, porque eu estou emocionada em te ver. E aí ela começou a chorar, né, emocionada, dizendo que estava com saudade. O atendimento no CAPS tem sido 80%. Os pacientes, os usuários mais preservados, a gente está evitando que ele faça aquele trajeto de ir ao CAPS. Então, ele vai pegar a medicação, tomar injeção, mas a convivência está fechada, as oficinas, que é a minha parte, também está fechada. Mas essa ligação por telefone e vídeo me deixou não só próxima dos meus usuários, como dos pacientes, dos familiares, de ter que ouvir eles dizerem, mas que legal, eu estou tão emocionada em você ter esse cuidado todo. Eu falei, mas eu pensava comigo, é um cuidado que eu tinha diariamente com eles, e nem era visto, né, pelo familiar. E esse reconhecimento, né, de atenção com eles nos aproximou muito mais. Então, está se falando de um novo normal, com certeza, eu falo por mim, principalmente,
vai ser um novo normal, principalmente na relação familiar, usuário e os técnicos. E eu queria deixar aqui o meu registro, tá? Muito obrigada. Saudade, dona Irma. Obrigado, a gente teve falas importantes hoje. São 6h27, a gente tem mais 3 minutinhos aí até o nosso horário. A Rosemary pediu para falar de novo, eu passo a palavra para ela, e a Rosemary parece que acabou de cair, mas ela voltando, ela fala. Pedro, quer fazer uma fala? Assim? Eu acho que foram vários depoimentos super importantes, muitas experiências, né, muito importantes. Acho que, de fato, como a Adriana falou, é uma nova frente de trabalho que não deixará de existir depois da pandemia, né? Porque eu acho que, de qualquer maneira, várias iniciativas que foram tomadas vão se mostrar iniciativas que podem permanecer depois da pandemia. É claro que o acolhimento presencial é decisivo para os usuários e para os familiares e deverá ser retomado progressivamente, mas acho que muito do que se improvisou, se inventou no atendimento à distância, certamente será incorporado à atenção psicossocial, né? A atenção psicossocial tem essa característica de gostar de novidades, né? Ela gosta de novidades, gosta de criatividade. Os usuários gostam muito de novidades, os familiares gostam muito de novidades, e nós sabemos que as novidades, quando são úteis para a recuperação, quando são úteis para o tratamento, elas devem ser incorporadas e tal. Então, eu acho assim, é uma nova seara mesmo. Várias situações aqui me pareceram assim, muito interessantes. Eu acho que essa questão, por exemplo, a experiência dos usuários enviarem vídeos e conversarem através de pequenos vídeos, o que pode ser feito através de WhatsApp, etc., é sensacional. Eu vi um relato que não estava aqui, mas o outro que vocês falaram me lembrou de um CAPS, onde também os usuários estão se comunicando, porque não podem passar o vídeo por causa da limitação do seu telefone. Eles escrevem cartas e fotografam a carta e mandam para o seu terapeuta, mandam para o seu técnico. Isso é lindo, né? Isso em si já é uma coisa super poética, né? Quem contou isso foi o Tiago, do CAPS da Rocinha, né? Então, a pessoa escreve a carta, a gente viu até uma foto dessa, fotografa, viu, Zé Alberto? Ele fotografa a carta e manda para o técnico de referência a carta no WhatsApp. Isso é lindo, né? Isso é lindo. É lindo, porque mostra que a comunicação é possível sempre. Se você quiser, você constrói essa comunicação e o vínculo terapêutico se mantém, né? Agora, tem coisas práticas também, que eu acho que foram colocadas aqui. É preciso assegurar que os CAPs tenham acesso à internet, não pode só ficar dependendo, não é isso, do celular de um técnico, do celular de um usuário ou de um familiar. Então, talvez seja uma questão para a Frente Stamira, verificar se existe essa coisa do acesso à internet, propor também que a gestão se organize para assegurar que os CAPs tenham acesso à internet. Achei importante também lá no CAPSI, o João de Barro, me parece, o CAPSI João de Barro, que é a questão do WhatsApp institucional. Eu sei que os CAPs têm o WhatsApp, as equipes têm o WhatsApp e se relacionam assim, porque isso um aplicativo que está disseminado justamente porque ele é prático e tal. Agora, o WhatsApp institucional, pelo que eu entendi do relato lá do colega do CAPSI... Isso, Diogo do CAPSI João de Barro. Diogo do CAPSI João de Barro. Ele é mais do que um grupo de técnicos, porque ele justamente, ele acolhe ali no grupo tanto familiares quanto usuários, quanto familiares. É como se fosse uma assembleia, entendeu? É como se fosse uma assembleia, os 3 segmentos estão ali. Talvez a gente pudesse ouvir mais depois, né? Conhecer mais essa experiência de ser essa forma de comunicação instantânea
juntando familiares, usuários e profissionais, se entendi bem. Se não entendi, eu acho que a gente pode ir pensando se isso não é uma boa ideia também. Porque eu sei que tem os grupos de técnicos, mas se você consegue construir uma coisa maior, a proximidade fica certamente muito grande, muito melhor, né? Então, são muitos desafios, muitas ideias. Por exemplo, o André, lá de São Pedro da Aldeia, ele falou de uma reunião com familiares. Se me lembro bem, a gente já teve familiares aqui sempre, né? Desde o início, várias vezes. Mas a Frente Stamira ainda não fez uma roda de conversa com familiares, né? De familiares. Então, talvez fosse o caso. Tem aqui a Adriana, que trabalha com essa questão, trabalha tanto como profissional, como trabalha também como pesquisadora com essa questão. Tem seu Alberto, Dona Irma, tem o André. Então, tem pessoas que podem ir pensando, talvez, para quando isso for possível, não estou dizendo para fazer logo, construir, talvez, uma roda de conversa sobre a questão dos familiares junto aos CAPs, entendeu? Como ir construindo isso como uma pauta de futuro. Mas, enfim, é isso que eu queria comentar. Achei excelente, achei que tem muita coisa a ser feita, muitas situações a serem... Agradecer a presença da Célia, lá do Espírito Santo, né? Na roda anterior, a gente teve uma pessoa de Paraná, não foi? Não, Santa Catarina. Santa Catarina ou Paraná, não sei. Já houve do Paraná, mas também já houve de Santa Catarina. Santa Catarina, são bem-vindos sempre. Embora a nossa rede seja uma rede mais aqui do estado do Rio, do estado do Rio de Janeiro, né? Então, achei que foi muito, muito boa, e eu acho que dá muitas ideias, né? E para uma agenda de avanço da atenção psicossocial em plena pandemia. E outro fato importante, eu acho que tem aparecido com frequência, talvez seja o caso da gente ir examinando essa questão. A questão da violência doméstica, que não é uma questão dos CAPs, não é uma questão de usuários familiares, é uma questão da sociedade que tem sido apontado aí como algo a ser melhor verificado nesse período da pandemia, da quarentena e tal, né? Mas aí é algo para a gente ficar atento e saber, de fato. O que eu tenho percebido também é que os usuários, por exemplo, que precisam de uma atenção mais constante, por exemplo, crianças autistas que têm que ficar mais permanentemente com as suas famílias e tal, isso está demandando da família uma maneira de lidar com a questão nova, não é isso? Porque não tem o espaço também do CAPS presencial para levar, não é isso? Mas isso tem sido feito pelos relatos que a gente tem, com muito cuidado pelas famílias. É claro que isso aumenta a sobrecarga das famílias, né? Do cuidado das famílias. Mas tem sido enfrentado com muito carinho, com muita delicadeza pelas famílias. Mas é algo também a se pensar. Ou seja, tem uma agenda imensa, né? Uma roda de conversa como essa abre diversas possibilidades para a discussão da atenção psicossocial. Então, é isso. Como a gente está terminando para o fim, vou passar de novo de volta para o Leandro, mas dizer que eu achei que foi uma roda muito boa, com muitas experiências muito interessantes, né? Isso aí, Pedro. A gente chegou a ter 58 pessoas hoje na nossa roda, né? Pessoas que vieram pela primeira vez. Tatiana está batendo palmas aí. E foi uma ótima roda. Para vocês do IPUB, participei de várias reuniões lá no curso, palestras, e tenho as melhores informações e me deu muita força e coragem para segurar os problemas. Parabéns. O Alberto participou com a gente lá desde o início, né? Dos familiares parceiros, né? Várias, né? Várias. Equipe maravilhosas, equipe maravilhosas. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Um abração.